Prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar sequência às nossas reflexões sobre Gálatas. Ontem nós analisamos, refletimos alguns aspectos dos últimos versículos do capítulo 2, do 15 até o 21. Tratamos de coisas muito importantes, coisas graves, coisas sérias, porque, afinal de contas, Paulo, tendo como pano de fundo o ataque dos judaizantes ao Evangelho de Cristo pregado por Paulo e aquele comportamento hipócrita manifestado por Pedro e outros, além de Barnabé, é que Paulo vai afirmar que, por obras da lei, ninguém é ou será justificado. Porque nunca foi, né? Nunca foi por obras da lei que alguém foi justificado no passado, não é no presente por obras da lei que alguém é justificado, e não será, do ponto de vista futuro, que alguém será justificado por obras da lei. Então, para Paulo afirmar isto é porque houve uma razão, ou várias razões, e essas razões demandaram esta afirmação grave, direta, categórica, que não, evidentemente, ela não serve, não se aplica apenas às circunstâncias nas quais estavam as igrejas da Galácia, mas elas chegam até nós enquanto palavra de Deus, para a qual nós devemos prestar muita atenção. Muito bem, no versículo 21, Paulo faz aquela afirmação: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça for mediante obediência à lei, o que acontece? Cristo morreu em vão. Se a justiça que Deus decretou dever existir naqueles que ele vai levar para o céu, se essa justiça devesse ser conquistada mediante obediência ou sujeição à lei de Deus, Cristo não precisaria ter vindo morrer numa cruz. É só isso. É só isso. Então, Cristo veio e morreu numa cruz e depois ressuscitou ao primeiro dia da semana. Por quê? Porque nós, seres humanos, não possuíamos, assim como não possuímos e jamais possuiremos, poder ou capacidade para produzir justiça que nos justifique diante de um Deus puro e santo e justo. Fica claro isso? Ou é uma coisa ou é outra. E agora no texto que nós iremos analisar, Gálatas 3, de 1 a 5, nós só vamos analisar aqui do versículo 1 até o 5 de Gálatas capítulo 3, nós vamos ver mais algumas coisas importantíssimas, sérias e graves que precisam receber a nossa atenção. Especialmente a atenção dos meus irmãos queridos. Quando eu digo isso, eu não digo com deboche, em tom de cinismo, em tom de sarcasmo. Meus irmãos queridos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês precisam também prestar atenção nestes versículos que nós analisaremos agora. Gálatas 3, de 1 a 5, onde lemos o seguinte. É uma advertência de Paulo aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quem é o insensato? Quem é o insensato? Aquele que carece de sabedoria. Esse é o insensato.
O insensato é desprovido de sabedoria. Não sabedoria do mundo. Não a sabedoria proveniente da ciência ou conhecimento humano. Quando Paulo exclama e exorta e adverte os Gálatas, adjetivando-os de insensatos, ele o faz sob a ótica do Evangelho de Cristo. Então, olha, se você praticar, se você se imiscuir em práticas religiosas, ainda que elas se apresentem como obrigações da sua igreja, práticas estas que não se coadunam, não se harmonizam com o Evangelho de Cristo, se você praticar isso, ainda que essas práticas sejam obrigações estabelecidas como normas de sua igreja, você também será insensato. Você também será alguém desprovido de sabedoria. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria proveniente do próprio Deus. E você conhece o princípio, que diz que o temor do Senhor é aquilo que produz, que gera, que incute sabedoria em nós. Do ponto de vista da palavra de Deus, sábio é aquele que teme ao Senhor. E aí, você pode abarcar todos os sentidos da palavra temer, porque ela possui alguns sentidos, alguns significados. Pode ser o temer de temor, de medo, e pode ser o temor de respeito, sujeição. Entende? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando Paulo adverte os Gálatas, dizendo, afirmando que eles eram insensatos, mesmo depois de terem sido objetos da graça de Deus, através da pregação do Evangelho feita pelo próprio Paulo, eles deixaram essa sabedoria de lado, abandonaram esse temor do Senhor de lado. Para os judaizantes, não, né? Os judaizantes que estavam pervertendo o Evangelho entre os Gálatas, para eles não. O que eles estavam promovendo era justamente o temor do Senhor, mas sob a ótica do Evangelho da graça de Cristo, não havia mais sabedoria entre as igrejas da Galácia. Por quê? Porque abandonaram o Evangelho da graça. Se tornaram insensatos. Toda vez, meu irmão, que você abandonar os princípios fundadores, estruturantes, fundamentais, elementares do Evangelho da graça de Cristo, você também se tornará uma pessoa insensata. Pense nisso. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? É interessante esse termo. Outras tradições diz, quem foi que os fascinou? Quem foi que os fascinou? Aqui na Nova Almeida atualizada, Paulo pergunta, quem foi que os enfeitiçou? Parece que eles foram objetos de um feitiço. Alguma coisa mística, né? Parece que deixaram eles assim, né? Quem foi que fez isso com vocês? Aí Paulo diz, pergunta de novo. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo está querendo dizer que
que os Gálatas testemunharam a crucifixão de Cristo? Não, não é isso que ele quer dizer. Ele está querendo dizer que quando ele pregou o evangelho para eles, nas igrejas da Galácia, esse evangelho estava fundamentado na pessoa de Cristo crucificado. Isto aqui é de suma importância para você, meu querido irmão, minha querida irmã, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falo no singular. Falo no singular mesmo. Meu querido irmão ou minha querida irmã adventista do sétimo dia. Preste atenção nisso. Se a doutrina, se o arcabouço doutrinário da sua igreja, se tudo aquilo que a sua igreja preconiza como evangelho não estiver fundamentado na pessoa de Cristo e este crucificado, saiba que há algo errado com o arcabouço doutrinário da sua igreja. Quando o fato histórico de Cristo crucificado não for o maior fundamento, não servir como base, pedra de esquina, pedra fundamental, aquilo sobre o qual estão fincados ou fincadas as doutrinas da sua igreja, se não for sobre Cristo e esse crucificado, saiba que há algo muito errado com a teologia da sua igreja, meu irmão ou minha irmã adventista. Tudo, absolutamente tudo tem que estar fundamentado neste fato. Jesus Cristo e esse crucificado. Tem que estar tudo fundamentado ali. A cruz de Jesus, vai dizer John Stott no seu livro magistral, Cruz de Cristo, é o fato, o grande fato, divisor de águas do universo. Vejam como é importante a cruz de Cristo. É o grande fato, é o divisor de águas. Não foi especificamente com essas palavras, mas quem ler o livro, quem lê o livro, saberá do que eu estou falando. A cruz de Cristo é o maior fato histórico, né? Tem que ser redundante, fato histórico de toda a história. É o fato mais importante, é o acontecimento mais importante. Porque é ali na cruz, que Cristo morre a morte daqueles a quem Ele veio salvar. É com a sua morte que Ele quita a dívida daqueles a quem Ele veio salvar. É com a sua morte na cruz que Ele quita esta dívida que fora contraída por Adão, lá no Éden. E agora toda a raça humana, depois desse pecado de Adão, passou a ser devedora a Deus. Nós não devemos nada ao diabo, nada a Satanás. Como eu já ouvi um pastor da Igreja Adventista pregando sobre isso certa feita, e fiquei horrorizado quando ele metaforizou no seu sermão a ideia de que Cristo tinha que comprar as nossas almas do próprio diabo.
Eu fiquei assustado com isso. Foi uma das pregações mais horrorosas que eu já vi e ouvi na minha vida. Eu ouvi essa pregação na igreja do bairro Jundiaí, de Anápolis, Goiás. A nossa dívida sempre foi com Deus, nunca com o diabo. O fato de nós termos pecado em Adão não significa que nós, eleitos, escolhidos por Deus lá na eternidade pretérita, antes de tudo ser criado, algum dia, teríamos que prestar contas ao diabo, ou que Deus teria que prestar contas ao diabo para nos tirar dele. Por isso é que Cristo, olha, por isso é que Cristo, aqui no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, veja como a palavra de Deus, por mais simples e insignificante que ela possa parecer, se você cavucar nela, se você cavar nela, você só vai se aprofundando e vai encontrando tesouros maravilhosos. Estamos analisando o verso 1 do capítulo 3, e aí eu remeto você para Mateus capítulo 12, quando Cristo diz assim, quando Jesus curava, fazia milagres, e Jesus então curou ali um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o homem passou a falar e a ver. Isso está ali, Mateus 12, a partir do verso 22. Parte da multidão dizia, não será este, por acaso, filho de Davi? Só que os fariseus, os judeus, ouvindo isso, dizem, não, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, verso 25, sabendo que eles pensavam, aliás, eles só pensaram, né? Pensaram, o evangelista diz que eles estavam dizendo. Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma coisa bem elementar, né? Verso 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Não vai. Vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Verso 27. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Se o Cristo, Filho de Deus, o Messias, expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, por quem expulsavam por quem os filhos dos fariseus expulsavam os demônios? Por quem? Senão por eles mesmos. Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Verso 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Verso 29. Ou como pode, olha isso aqui. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Isso aqui, evidentemente, é uma ilustração, é uma metáfora. Jesus está se utilizando de uma ilustração, casa do valente, amarrá-lo, roubar-lhe os bens. O que significa isso? Significa que pelo fato de Deus nos ter escolhido na eternidade, de nos ter eleitos e predestinados para a salvação lá na eternidade ainda, colocando o nosso nomezinho no livro da vida, por isso ele vem atrás de nós, ele tem que fazer o quê? No tempo dele, ou seja, segundo a agenda dele. Nós estávamos, de que modo, na casa do valente? Estávamos presos na casa do valente. Valente aqui é uma metáfora
que nos remete para a figura do próprio diabo. Estávamos presos ao valente, estávamos presos e escravizados ao diabo, sem a mínima possibilidade de nos libertar por nós mesmos. Não havia nada que nós pudéssemos fazer, porque o diabo, ou o valente, é mais forte do que nós, e enquanto ele nos prendesse, presos permaneceríamos para todo sempre, forever and ever. Mas não. Vem Cristo e faz o quê conosco, diante do valente, diante do diabo? Ele usa a expressão rouba-lhe os bens, roubar-lhe os bens. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, antes de roubar os bens, ele faz o quê com o valente? Ele amarra o diabo. Inclusive, eu ouço muito essa expressão, né? Por parte dos pentecostais. Está amarrado em nome de Jesus. Mas é isso que Jesus faz, ele amarra o diabo. Ele amarra o diabo, e quando ele amarra o diabo fica impotente diante da ação de Jesus. Porque o diabo estando amarrado, Jesus vai lá e e nos toma. E nos tira de lá. Ele não nos compra. Ele não paga um preço para o diabo por nós. A ilustração, a metáfora utiliza de algo muito negativo. Roubar-lhe os bens. Que bens são esses? Somos nós. Jesus vai lá e olha, pá! E nos toma. E nos tira das garras do diabo, porque o diabo agora está amarrado. O diabo está impotente dessa ação de Jesus. Ele não tem o poder de nos segurar. E é isso que Cristo faz. Quando você se converte, irmão, você vai ver isso agora. Nos versículos seguintes, até os 5, não vamos ver isso agora. Quando você é convertido, quando você é conquistado, quando você é convencido, quando você é persuadido, como diz o profeta Jeremias, é isso que acontece. Deus está tirando você das garras do diabo, sem prestar contas para ele, porque Deus é Deus, ele determinou fazer isto, e vocês agora que não aceitam isso, durmam com este barulho santo para a glória de Deus. Deus, Jesus, o Espírito Santo agem em conjunto, em harmonia consigo mesmos, no sentido de nos tirar das garras do diabo, e ele agora não pode fazer nada conosco, porque ele está amarrado em relação a nós. Ele está amarrado. Será que você, adventista, não crê nisso, ou você vai ficar curtindo com a cara dos pentecostais que se acostumaram a expressar está amarrado em nome de Jesus? Você vai ficar curtindo com a cara dos pentecostais por isso? Será que não é você que não está entendendo o texto? Será que não é você que está se posicionando de forma arrogante, prepotente diante da Bíblia, a palavra de Deus, e agora fica criticando aí os pentecostais? Por eles expressarem, está amarrado em nome de Jesus? Ou você não acredita que o diabo em relação a você está amarrado, irmão? Aí você, não, está errado, porque Pedro vai dizer que o diabo anda em derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Eu disse que o diabo está amarrado em relação a você, irmão, que tem fé verdadeira em Jesus. Agora, se você não tiver fé verdadeira no Evangelho de Jesus, você está perdido. Porque o diabo, em relação a esses que não têm fé verdadeira em Jesus, o diabo pinta e borda com eles. Como vocês sabem que acontecia nos tempos de Jesus. O diabo pintava e bordava com certas pessoas.
Mas Jesus mostrou que para determinadas pessoas que estavam sob a posse demoníaca, ele tinha um plano para elas. E Jesus foi lá e as libertou de modo soberano. Não pagou um centavo para o diabo. Não comprou nada do diabo. Não teve que negociar com o diabo coisíssima nenhuma, porque o diabo estava amarrado. Será que vocês não entendem isso? Em relação aos eleitos de Deus, o diabo não pode fazer nada. Ele pode tentar. Conhece aquela alegoriazinha do passarinho que sobrevoa a sua cabeça? Você não pode impedi-lo de sobrevoar a sua cabeça e até de fazer caca na sua cabeça. De vez em quando isso pode acontecer. Mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua cabeça. Tentar é uma coisa. Conseguir a vitória é outra. Quando eu digo vitória, eu não estou falando uma quedinha aqui, uma quedinha acolá, um pecado aqui, um pecado acolá. Eu estou falando de vitória. É vitória dele no sentido de derrotar você para sempre. Tirar você das mãos de Deus. Isso significa derrota. Você acha que o diabo tem esse poder? Deus foi lá e tirou você das mãos do diabo. Agora você acha que o diabo tem o poder de tirar você das mãos de Deus? Se você pensa assim, meu irmão, e eu sei que você adventista pensa assim, eu estou gritando de novo, pelo amor de Deus, não me escute, escute a palavra, irmão. Não escuta a minha voz, escuta a voz do Espírito Santo falando com você agora, porque é exatamente isso que Jesus vai dizer aqui em João capítulo 10. Você viu que eu li Mateus capítulo 12, e o texto do Evangelho de Mateus é maravilhoso, porque diz que Cristo foi lá e tirou você da mão do valente, do diabo, roubou você. Soberanamente, ele tirou você de lá. Não comprou, não. Ele não negociou com o diabo, não. Amarrou o diabo e tirou você das mãos dele. Agora você, enquanto adventista, acha que o diabo tem poder de te tirar das mãos de Deus. Meu Deus do céu, eu fico agoniado com isso. Vocês se tornaram insensatos como os Gálatas adventistas ao imaginarem isso, que vocês podem perder a vossa salvação. Vocês se tornaram muito insensatos, vocês perderam a sabedoria de Deus a pensarem nisso. Aí você pode dizer, mas irmão, você não está falando justamente, você não está se contradizendo, não? O que estava acontecendo com os Gálatas? Não era isso, eles não estavam perdendo a salvação deles? Do ponto de vista humano, você pode até pensar que sim. E aí, um outro detalhe, complementando a ideia, é que eu não conhecia todos os crentes da igreja da Galácia, você não, e creio que também nem o próprio apóstolo Paulo. Havia, como o próprio Paulo já deixou claro aqui, gente do mal infiltrada no meio das igrejas da Galácia. Então, em relação a esses que nunca foram salvos, eram falsos, mas estavam ali convivendo no meio de gente verdadeira, esses rebolam na mão do diabo. O diabo faz o que ele quer com esses. E aí fica parecendo que eles estavam salvos algum dia, porque estavam comungando junto com os verdadeiros na igreja, e aí quando eles deixam a igreja, fica parecendo assim, olha, eles perderam a salvação. Meu Jesus amado, quando é que vocês vão adquirir sabedoria suficiente? Sabedoria da palavra. Para entenderem que vocês foram tirados soberanamente dos poderes das garras do diabo, porque Jesus antes o amarrou. Em relação a vocês, o diabo está amarrado. E aí vocês pensam que o diabo se desata esse nó que Deus deu nele em relação aos eleitos.
e ele pode agora tirar vocês das mãos de Deus. É isso que a Bíblia fala, adventista. Pelo amor de Deus, põe a mão na sua consciência, põe a mão na sua consciência. É isso que a Bíblia fala. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 10, meu irmão. Leia comigo. Olha o que Jesus diz aqui em João, capítulo 10. A partir do verso 25, Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E olha isso aqui, adventista, presta atenção nisso aqui, pelo amor que você tem a Jesus Cristo. E ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus arrebatou você das garras, das mãos do diabo, do valente. Amarrou ele e foi lá e pá, pegou você e tomou. Soberanamente. Na alegoria, diz que aquele ser maravilhoso roubou os bens do valente. Mas antes teve que amarrá-lo. Jesus não negociou com o diabo. Amarrou ele, foi lá e te pegou. Ops, isso aqui é meu, disse Jesus. Psst, tem poder nenhum sobre esse aqui. Você está amarrado. Para ele, você está amarrado. Agora você imagina que o diabo desata o nó, que o próprio Jesus deu nele, né? Está amarrado. Você acha que o diabo tem o poder de desatar esse nó e ir lá nas mãos de Jesus e tirar você de Jesus? Você está brincando, você está de sacanagem. Não é comigo, nem com ninguém. É com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você está de sacanagem, não é? Só pode. Adventista. Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça, meu irmão. Põe uma coisa na sua cabeça, no seu coração. Estou falando isso para o seu bem. Ou a palavra de Deus, na qual você afirma crer, não serve para ensino, para repreensão, correção e educação para a justiça. Você não crê nisso, meu irmão? Eu estou mostrando a palavra para você, adventista. Tendo como pano de fundo, digamos assim, como meta, esses 4 propósitos da palavra de Deus. A palavra ensina, a palavra repreende, a palavra corrige e a palavra educa para a justiça. Não a sua, adventista, mas a justiça de Cristo. Então põe uma coisa na sua cabeça, irmão ou irmã. Eu estou apresentando a palavra para você. Não me ouça, não. Ouça a palavra. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Você não crê nisso não, adventista? O que é preciso Deus fazer com você para você crer nisso? Que em relação a você o diabo está amarrado, não tem condição de desatar esse nó, e que ele não tem, jamais terá poder de te tirar das mãos daquele que te tirou dele. Será que você não crê nisso, irmão ou irmã adventista? Você só me odeia porque eu não estou mais no meio de vocês? É só isso. Você me assiste aqui rangendo os dentes, com vontade de me pegar e me dar uma surra. Ai, ai. Porque eu já li cada comentário aqui que eu fico imaginando o seguinte: se eu estivesse na frente dessa pessoa, ou dessas pessoas, foram vários, centenas de comentários,
Eu tinha apanhado demais da conta, eu tinha levado uma surra para mim não esquecer nunca mais. Coitado do apóstolo Paulo. Levou tanta surra por causa do evangelho. Eu tenho certeza que se eu estivesse pessoalmente na presença desses, centenas, que rangeram os dentes para cima de mim, ai, eu tenho ódio desse cara. Eu tenho raiva desse cara, esse bobo. Ai, meu Deus, já me chamaram de tanta coisa aqui. Eu fico pensando, se eu tivesse pessoalmente na presença desses, eles iam me dar uma surra, mas uma sova, que era perigoso eu esquecer o caminho da minha casa. Mas eu sou obrigado, irmão, como pregador da palavra que eu sou. Não foi porque a igreja adventista me chamou, não, foi porque Deus me chamou para pregar a sua palavra. Eu sou obrigado a dizer isso para você, você que crê que Jesus, depois de amarrar o diabo e te tirar de lá na marra, soberanamente, você ainda pensa que o diabo tem o poder de desatar o nó que Jesus deu no diabo em relação a você e ir nas mãos de Jesus, tirar você das mãos de Jesus, você não passa de um adventista tolinho, bobinho, burrinho, insensatozinho, medíocrezinho, pobrezinho. É isso que você é. Não importa se você é doutor em teologia, que está me assistindo agora, se você é mestre em teologia, não importa se você tem bacharelado em teologia, não importa quantos anos você tem de igreja. Você pode ter 50, 60, 70 anos de igreja. Você é um burrozinho, um tolinho, um insensatozinho, medíocrezinho, pobrezinho no entendimento. Em poder imaginar que o diabo possa desatar o nó que o próprio Cristo deu nele em relação a você e ir lá nas mãos de Jesus e te tirar de lá. Até porque foi Cristo que disse: ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Deus, que língua que eu tenho que falar? A dos anjos, para vocês acreditarem na palavra de Deus? É a dos anjos que eu tenho que falar aqui agora? Deus tem que me dotar com o dom de línguas e falar a linguagem dos anjos para que vocês não creiam em mim, não. Eu estou pouco me lixando para mim, eu sou um bosta, eu não sou bosta nenhum. Aliás, eu sou uma bosta verdadeira, eu não sou nada. Não creiam em mim, creiam na palavra. Aí ele completa, como se não bastasse dizer essa maravilha aqui do verso 28, ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui no verso 29 ele diz: aquilo que o Pai me deu. O que foi que o Pai deu para ele? O que foi que o Pai deu para Jesus? Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém, inclui o diabo e toda a hoste angélica do mal, ninguém pode arrebatar. Você quer dar um glória a Deus agora? Fique à vontade. Glória a Deus. Eu dou glória a Deus de coração. Eu vibro com essa palavra. Foi essa palavra que Jesus mandou eu pregar. E não importa se você está rangendo os dentes contra mim, porque eu não estou mais na igreja adventista, e porque eu estou aqui tentando fazer a palavra de Deus cumprir esses 4 propósitos em relação a você: ensino, repreensão, correção e educação para a justiça. A não ser que você seja um perfeitão, né? Santarrão, não precisa de ensino mais, não precisa de repreensão, nem de correção, nem de educação para a justiça. Esses são santarrões. Normalmente são os santarrões que rangem os dentes para cima de mim. E eu conheci muitos ao longo da minha estada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dias atrás, falando sobre Gálatas, falei sobre um deles, um primeiro ancião da Igreja Central de Anápolis, que me odiava, rangia os dentes quando via eu subir no púlpito da igreja, porque ele sabia que vinha a pua, e vinha a peia, vinha a palavra de Deus, vinha ensino, vinha repreensão, vinha correção, vinha educação para a justiça.
Ele rangia os dentes, ele queria me pegar, me bater. Discutiu comigo várias vezes, questões teológicas, mas era um insensato. Um homem com mais de 50 anos de adventismo. Burro que chama pedra, que nunca entendeu o evangelho. Não estou falando que ele é mau, que ele não seja de Deus, que ele estava perdido e que eu era o mais santo. Não é isso que eu estou falando, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Pelo contrário, vocês sabem muito bem do que eu estou falando aqui. Eu não me apresentei aqui, nunca, em nenhum momento na TV Caminho Livre, como mais santo que você que está me assistindo agora, como mais sábio do que você que está me assistindo agora, como alguém que sabe tudo, como dono da verdade. Quem me acompanha sabe que eu nunca me posicionei desta forma aqui na TV Caminho Livre. Eu acabei de dizer agora mesmo, eu sou um bosta, já disse isso dezenas de vezes aqui. Mas eu sou um bosta de Deus. E em relação a mim, o diabo está amarrado. E eu acredito em Jesus que disse o seguinte: Paulo, sou eu. Ninguém te arrebatará da minha mão. Você foi um presente de Deus para mim e das mãos do Pai, você também, ninguém poderá arrebatar você de lá. Então, como é que você pode crer, você que é adventista, que um verdadeiro filho de Deus, que foi sacado das mãos do diabo soberanamente por esse Deus, depois de Deus tê-lo amarrado, você está agora nas mãos de Jesus e de Deus, Deus Pai. O que te faz crer que o diabo possa desatar o nó que Deus deu nele para te tirar das mãos de Cristo e das mãos dele mesmo, do Pai? O que te faz crer? Ellen White? O seu pastor? O Nisto Cremos? O grande conflito? Histórias da redenção? Patriarcas e profetas? Profetas e reis? Testemunhos seletos? Mensagens escolhidas? Vida e ensinos? Primeiros escritos? Meu irmão, isso é lixo, meu irmão! Isso é lixo diante desta preciosidade aqui chamado Palavra de Deus. Isso é lixo! Tudo isso que eu citei agora para você ali, ó. Lixo! Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo pergunta para os Gálatas. E eu pergunto para você, adventista. Não foi diante dos olhos do vosso entendimento que Cristo foi exposto como crucificado? Porque cargas d'água, o Cristo crucificado não recebe foco, ênfase e atenção merecidas por sua parte. Por que não? Por que o sábado recebe mais foco, mais ênfase e mais atenção da sua parte do que o próprio fato de Cristo crucificado, irmão adventista? Por quê? Por que você fica defendendo essa igreja, essa denominação, como se ela fosse algo santo ou santa? A organização, estou falando da organização, a estrutura administrativa organizacional, esse sistema chamado adventismo do sétimo dia. Por que você fica defendendo esse sistema como se ele fosse santo aos olhos de Deus? Santo aos olhos de Deus é você, meu irmão. É você, minha irmã adventista, que crê verdadeiramente em Jesus. Você sim é santo, é santa aos olhos de Deus. Você sim tem valor aos olhos de Deus. Agora, essa estrutura corrupta, cheia de ladrões, de adúlteros, de mentirosos, você acha? Você acha mesmo que esse sistema é santo aos olhos de Deus? E aí você rejeita a palavra em nome desse nome? Em nome desse sistema? Adventismo do sétimo dia. Eu sou... Aqui mesmo. Eu leio, vira e mexe, eu leio gente falando, eu tenho orgulho de ser adventista do sétimo dia.
Eu nunca vi ninguém, nunca, dizer isso aqui, olha, eu tenho orgulho de dizer que, como adventista do sétimo dia, o fato mais importante da minha vida é Cristo e esse crucificado. Nunca vi ninguém dizer isso. Mas gente batendo no peito, empinando o nariz e dizendo, eu tenho orgulho de ser adventista do sétimo dia, eu vejo e ouço aos borbotões. Cristo crucificado não é o fato, não é o objeto, não é a verdade que recebe foco, ênfase e atenção. Não é. Não é o fato, o objeto, a verdade que mais recebe foco, ênfase e atenção por parte da Igreja Adventista. Não é. Infelizmente, o sábado, a doutrina, o mandamento do sábado hoje dentro da igreja ocupa posição proeminente. Proeminente. Foco, ênfase e atenção. Verso 2 diz assim: quero apenas saber isto. Apliquem a palavra de Deus a vocês. Porque se você não fizer isso, você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai se corrigir. Você não será ensinado nem educado para a justiça. Faça uma aplicação a você mesmo da palavra. Paulo diz aos Gálatas, e a nós que estamos lendo hoje, quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Adventista, irmão, irmã, perguntei para você. Por que é para você e não para mim? Aí você pode perguntar, por que é só para nós e não para você, ô bobão? Porque eu creio que eu recebi o Espírito Santo como início de tudo, pela pregação da palavra. Não foi pela minha suposta sujeição à lei de Deus. Eu não recebi a visita miraculosa, poderosa do Espírito Santo porque eu era santinho. Porque eu sempre fui santinho do pau oco. Então, eu creio que o Espírito Santo se manifestou em mim como concessão da graça divina. Não foi porque eu era santinho, me sujeitava à lei de Deus, era obediente aos reclames de Deus, à vontade preceptiva de Deus expressa nas suas normas, ordenanças e leis e mandamentos e regras. Não. Então, se eu já creio, a palavra é para você que ainda não crê nisso, porque eu sei que você não crê. Eu sei que você não crê nisso, por isso Paulo está perguntando para você, adventista. Vocês receberam o Espírito Santo, aquele que convenceu vocês, aquele que persuadiu vocês de que Cristo é o Salvador, o Senhor, aquele que conquistou vocês para Cristo. Vocês receberam esse Espírito, porque vocês, antes disso, já estavam se sujeitando à lei de Deus? Eram perfeitos obedientes da lei de Deus? Respondam para vocês mesmos. Respondam. Foi por isso que vocês receberam o Espírito Santo? Porque vocês já guardavam o sábado
conforme a letra da lei, vocês guardavam os demais mandamentos conforme a letra da lei. E aí, vocês cobraram de Deus o seguinte: Senhor, está vendo? Nós guardamos o sábado, nós guardamos os mandamentos de Deus. Que venha o Espírito agora fazer a obra que Ele tem que fazer em nós. Ainda hoje, dentro da igreja, tem uma história de chuva serôdia com chuva temporã e chuva serôdia. O adventista está esperando essa chuva serôdia acontecer. Aí ele fica orando por isso. Ele fica pedindo chuva serôdia. Ele nem entendeu o que é evangelho ainda, está pedindo chuva serôdia. Manifestação poderosa do Espírito Santo para que através dele o Espírito Santo realize milagres e sinais e converta milhares de pessoas ao adventismo do sétimo dia. Não entenderam o que é evangelho, não sabem o que é evangelho, são insensatos quanto ao evangelho e querem levar essa insensatez até o mundo. Querem convidar o mundo a serem insensatos como eles. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem. Quando ela vem? Quando a palavra também vem. Quando a palavra chega até você. Essa palavra eficaz, poderosa de Deus, que chega até você. Quem é o portador desta palavra? O Espírito Santo. Quem nasce da carne é carne, disse Cristo. Quem nasce do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde Ele quer. Quando o Espírito vem com a palavra de Deus sobre você, que já é um escolhido de Deus, que não é santinho coisíssima nenhuma, não obedece à lei de Deus coisíssima nenhuma, você só acha que obedece. Quando o Espírito chega até você, ele te convence de quem você na verdade é também. Primeiro de tudo, ele te faz isso. Você tem um encontro consigo mesmo, com toda a sua sujeira, com toda a sua imundície, com seus trapos de imundície, com a sua condição de injusto diante de Deus. Primeiro, o Espírito Santo te massacra com essa verdade. Diante de Deus, você está morto. Você é injusto, condenado, culpado. Cala a sua boca diante de Deus. A pregação da fé faz isso. Aí o Espírito, quando mostra quem você é, qual é a sua condição e qual é o seu destino, aí ele diz para você: Jesus me ordenou que viesse atrás de você, tirar você das mãos do valente. Eu já amarrei o valente e estou agora tirando você das mãos do valente. Aí você crê. Você crê. E agora você está nas mãos do próprio Jesus. Estando nas mãos de Jesus, você está nas mãos de Deus também. E de lá, ninguém te arrebatará. Você crê nisso? Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Escutem isso aqui agora, meus irmãos adventistas. Ontem mesmo eu estava assistindo uma pregação do
Wilson Paroski, doutor Wilson Paroski, um homem que eu admiro pelo grande cabedal de conhecimento que ele tem, pela capacidade extraordinária de falar da Bíblia, de falar de teologia, enfim. Um homem que eu admiro, respeito. Tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente uma única vez na Igreja Central de Anápolis. Foi só também. Ontem eu estava vendo ele pregando para os pastores, num concílio de pastores, em 2016, e ouvi ele dizer algo que me assustar não assustou, mas me deixou impressionado. A minha câmera está anunciando que ela vai travar daqui a pouquinho. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo eu vou comentar os versos 3, 4 e 5, ok? Senão esse vídeo acaba e eu vou perder tudo aquilo que eu já gravei até aqui, ok? Eu volto no próximo vídeo, então, comentando a partir do verso 3 de Gálatas 3. Muitíssimo importante essas considerações que nós faremos aqui em Gálatas 3:3, tá bom? No próximo vídeo a gente fala sobre isso. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.